doing all those things usually in hospitals and homes for elderly people. Here we can see it all around us, that we're going to die one day. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos ao primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a Copenhague e a cultura do cemitério. Então pedimos que, por favor, considere se inscrever, ative as notificações e deixe mais sugestões lá no nosso Instagram para mais vídeos como esse. E agora vamos para a reação. It's an unusually hot day here in Copenhagen, and so of course I've gone out of my apartment to hang out in my local cemetery. Wait, what? Yes, that's actually a thing that Copenhageners and Danes like to do when it's hot. They like to chill, drink coffee, beer, smoke, whatever, in their local cemetery/graveyards. But why? Well, that's what I'm here to find out. I'm gonna go around and ask people who are hanging out here why Danes like to hang out in cemeteries. Did I say that too much? Que curioso! Uma curiosidade que eu vou falar aqui é que tem um dia específico que se chama Dia dos Mortos no México. E nesse dia específico as pessoas costumam ir nos cemitérios, geralmente elas vão festejar, né? Os mexicanos veem como um dia para celebrar e não para chorar. Sim, então eles vão na lápide ali de algum parente justamente para fazer essa celebração e celebrar a vida que aquela pessoa teve, celebrar as lembranças, as recordações também. E isso, bom, lá tem uma data para isso. Aqui na Dinamarca já é uma coisa um pouco diferente, mas muito interessante. Eu realmente estou curioso para ver essa cultura do cemitério na Dinamarca. Eu ia comentar justamente isso, que vocês de Copenhague, pessoal, enquanto os mexicanos fazem isso uma vez por ano, vocês fazem isso meio que diariamente, né? Tipo, faz parte do dia a dia de vocês. Isso realmente é muito curioso, mas mostra também uma forma muito madura de lidar com um espaço assim que em muitos lugares, no Brasil, por exemplo, pode ser visto como um lugar meio assustador, um lugar com uma energia pesada. Enquanto isso, vocês estão conseguindo equilibrar isso muito bem. So, here we are in the Assistens Cemetery, which is located pretty centrally in what I think is probably Copenhagen's most hip area, Nørrebro. Strolling around here, you can find old famous dead Danish people's tombs, such as the father of existentialism, Søren Kierkegaard, or even the one and only fairy tale author, H.C. Andersen. But mostly, you'll encounter ordinary Copenhageners, promenading the site, sitting on benches, or even chilling on the grass by a grave. Isso é incrível! As I walked around and mentally prepared to talk to strangers, a guy just came up to me and asked what I was up to. I replied that I wanted to interview him, and it turned out he, amongst others, had something to say. Do you ever come here with your friends to hang out and just have a coffee or a beer? Yes, I do. Well, yes, every once in a while. That's actually my first time. Often. Why do you choose this specific cemetery? Well, first of all, I live right next to it. I live nearby. I live close by. I live not far away from here. I think it's because it's one of the few places in the city where there's peace and quiet. Doesn't it bother you that there are dead bodies buried around you or tombstones everywhere? Not at all. It's just a new approach, or if you want to perceive it, it's like a new understanding of life. No, it's a very peaceful place, so no, it doesn't bother me. I always thought like chill out in a cemetery is super weird, right? But then on the other hand, it's like a real natural thing to have like death is a natural thing. Well, if you think about it, it could be a bit creepy. Realmente, a morte e a vida é algo muito natural, né? E é muito curioso que as pessoas estejam onde os mortos também estão. Então a gente consegue ver aqui a vida e a morte em tempo real, né? Que é muito interessante isso se a gente
parar para analisar que, na verdade, as pessoas estão procurando a tranquilidade. É uma coisa que os mortos já obteram. Então, é muito interessante isso se a gente olhar para uma questão mais filosófica. E o que eu ia comentar sobre essa questão filosófica é justamente o teor das respostas que são dadas aqui, porque nada é muito simplório ou vago. Se você parar para prestar atenção, elas têm um elemento a mais, né? Tipo um detalhe a mais que traz justamente esse caráter filosófico. E isso realmente é impressionante, porque pelo menos aqui no Brasil, a maioria das pessoas, elas não veem dessa forma. Elas veem o cemitério como um lugar para você ir lá uma vez por ano e olhe lá. Mas eu acho que a questão do cemitério aqui também está tão bem cuidado, porque não é a primeira vez que a gente vê esse cemitério. Eu acho que a gente já viu ele em outros vídeos, é um lugar lindíssimo. E eu acho que a questão dele ser tão bem cuidado faz com que as pessoas tenham vontade de ir lá e passar o tempo delas. Aqui no Brasil, pelo menos na cidade onde eu morava, o cemitério era horroroso. Ele estava cheio de sepulturas e tudo mais. E, tipo, não tinha nem espaço para andar. Então, assim, definitivamente lá não daria para fazer nada disso. Mas eu acho que isso acaba ajudando muito também a instigar as pessoas a irem para um lugar tão bonito, né? But you make a place that is connected to death, is connected to sadness, with the idea of life and the idea of chilling, the idea of chatting and people and surroundings and happiness. So you're not bothered by all the like dead bodies and tombstones? No, I don't know. I think it makes a great picture, but No, I mean, it's one of the few places in our modern society where decay and death are to be seen. I mean, we're hiding all those things usually in hospitals and homes for elderly people. Here we can see it all around us, that we're going to die one day. And I would never get pissed drunk here. no, Never. Just a couple of beers and hang out a little. Okay, cut please. There's a lot to unpack here. For some reason I really thought this was gonna be a funny video. But looking back now, I'm not quite sure why. The place really seems to help people reflect on life and death and respect and other themes about life. And did I say death? Alright, moving on now to the question that we've all been waiting for. Why do you think there's a culture around hanging out in cemeteries in Copenhagen? One of the things that I have discovered in 3 years is that this park, this graveyard, in reality is connecting two neighborhoods. So it's like an access point in between two different metropolitan areas of the city, where you can shortcut from one avenue to another district through the graveyard by cycling. Eu preciso comentar o quão incrível é isso, porque mostra que foi colocado também em prática uma questão de acessibilidade, né? Para fazer as pessoas circularem pelo local. É curioso ver como vocês lidam com isso, porque aqui isso seria visto como desrespeito. Então, eu acho incrível como vocês conseguem equilibrar essa questão de maturidade com um tema tão complexo como esse, né, que pode ser visto com complexidade, pelo menos em algumas culturas, mas ao mesmo tempo vocês conseguem também ainda trazer essa questão de acessibilidade que a gente consegue observar que é muito presente na Dinamarca e em outros países. Então, realmente é uma coisa fascinante. I think it has something to do with the culture in general and the lack of, not like rules and respect, but more like... We're just more open-minded, I think. Yeah, open-minded, or just like Ninguém don't diz really que são like have so traditional rules, I guess. I don't know. well, maybe there's not enough space for other things, or maybe they make the graveyards very comfortable to hang out for people. So, I mean, there's a lot of place where people can lay down and chill, so I think they make it great. Yeah, I think it's specific for Copenhagen. Like the Danish culture as well we're maybe more culturally Christian, so it's not more that relaxed, less uptight. Yeah, we kind of loosen. Not this capitalist swinging a bell, but you still respect that people come here for various reasons, and you give that space to each other. But I also think this
here it's because the city grew around it, and Nørrebroparken, I think, was founded later. This came first, so this was the only place they could go, so they had to go here first, and then that became the norm, and then that spread, and then the parks came later, and now it just never left again, so the culture never broke down. Essas pessoas estão falando nesse momento no vídeo e ao fundo eu só consigo ouvir o ambiente, mas muitos pássaros cantando. Então você tem uma soma de fatores aqui. Você tem um lugar que é bem cuidado, você tem um lugar que é aparentemente calmo e silencioso, né? Aqui é possível ouvir o som ambiente, mas mesmo assim a gente percebe que é um lugar muito tranquilo realmente. E pessoas que passam. Então é convidativo todo esse ambiente, porque uma pessoa que esteja ali de repente com tempo, ou queira ler um livro, ou fazer alguma coisa e ficar em paz, ela encontra nesse lugar. Então talvez por isso, como é um lugar que liga, que é uma conexão de um lugar para o outro, é um lugar de passagem, e as pessoas estão passando ali, pô, obviamente alguém pode sentir o desejo de ficar num lugar desses, justamente pela tranquilidade que ele oferece. E isso é muito interessante. Without being a historian about it. Why do you think there's a culture around hanging out in cemeteries in Copenhagen? Well, I guess we don't have that many parks, so it's kind of a park for us, I guess. I don't know it from other cities. I only know it from Copenhagen, I must say. In my own city we didn't do it. I guess I just have one last question. Do you think it's appropriate or weird, or do you think it's just chill and it's okay that people like drink beer and smoke and do chill in that kind of way here? Well, I think it's okay, but you have to do it in the old areas, because when I lost someone that I loved and people were partying nearby, it wasn't so nice. So you have to sort of respect that there are some areas where you can have a beer and talk and have fun. I think that's okay, but you have to respect that there are some areas where people are in grief. And I don't think you should play music. You know, if you can talk and just have a nice time, I think it's very nice, actually. Eu acho que ela falou faz muito sentido, né? Tipo, você colocar música num lugar com tanto silêncio, assim, realmente soa um pouco contraditório, ao meu ver. Já que você tem tantos outros lugares e esse parece que exala paz. Então, meio que você botar a música pode quebrar um pouco esse clima, né? Amazing. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. So, I think it's fair to say that it's a pretty Copenhagen-specific thing to chill like this in cemeteries. The goers that I met here all seem to have a certain respect for both the dead and the grieving, which in a way allows them to enjoy the place as if it were a park. But at the same time, I think we can also say that it's more than just your everyday park. It seems to be a place that gives space to anyone on any day, unless maybe it's raining or winter. It's a place that elicits everything from the sadness of grief to the joy of spending your time relaxing or reflecting in such a beautiful place with friends or just alone. And I think that was also a common theme that was hinted at between the fair people who were interviewed. Alright, I think that if you want to support me, like, comment and subscribe to my channel. Peace out, see you next time. Uau! Realmente, é um vídeo muito curioso. A gente, você tem razão, a gente já viu esse cemitério em outros vídeos, mas a gente não viu um vídeo especificamente desse lugar. Então é a primeira vez que a gente assiste, e realmente é muito interessante, né? As pessoas estão no mesmo lugar que os mortos, mas ela é como se houvesse dois universos se encontrando ali, o universo, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, esses dois aspectos estão dividindo o mesmo lugar, e se a gente parar para analisar, essas pessoas estão justamente num lugar onde outras pessoas estão, mas outras pessoas famosas, como foi mencionado no vídeo. Então, de alguma maneira, você está naquele ambiente onde uma pessoa muito importante também está ali, né? Não em vida, mas tem uma presença dela ali, porque se tem uma lápide, se tem um nome, se tem alguma coisa que lembre aquela pessoa, então simbolicamente ela está presente ali também.
E isso realmente é muito louco, mas é muito interessante porque essa forma de enxergar esse lugar como os dinamarqueses fazem, eu acho uma forma muito madura, eu achei realmente muito interessante e eu não teria problema nenhum de ficar nesse lugar também, porque é um lugar muito bonito, muito tranquilo e realmente é um lugar para você ter paz, ter tranquilidade. Eu acho que realmente não cabe ali uma festa ou fazer música ou algo do tipo, porque existe um respeito no ambiente e eu admiro isso muito. É verdade. É interessante você ter falado sobre essa questão de ter uma pessoa famosa ali, né? Porque isso tocou em um ponto para mim que quando apareceu a lápide dele, a lápide não era uma coisa tão luxuosa. E é interessante porque é uma pessoa famosa. E isso me mostra que para os dinamarqueses, né, mesmo na hora da morte, é feita uma distinção muito grande entre as pessoas. Porque você vê que tinha a lápide de uma pessoa muito famosa ali. E se fosse no Brasil, acho que aqui a gente chama de mausoléu. Eu realmente não lembro. É isso o nome? Quando é algo muito grande? Sim. Aqui a gente tem isso e às vezes você entra dentro desse lugar, sabe? Você pode sentar, rezar, acender velas e coisa do tipo. Geralmente são pessoas bem ricas que têm isso, porque isso é muito, muito caro. Então, a gente tem isso aqui. E me chamou a atenção não ter essa distinção, né? Até mesmo na hora da morte, na sociedade dinamarquesa. Isso realmente é fascinante. Mas a forma também como as pessoas aqui demonstram respeito e a forma madura de lidar com algo tão complexo e, ao mesmo tempo, algo que envolve tantas energias, porque você está num cemitério e, geralmente, você pensa nisso e você pensa numa coisa pesada, né? Na morte, ou em sofrimento, luto, e você conseguir estar num lugar desses e conciliar isso, realmente mostra um equilíbrio incrível e uma forma de distinguir entre as situações fascinante. Realmente é uma coisa admirável. Bom, mas essa é a reação desse vídeo, portanto aproveite a oportunidade, considere se inscrever em nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e visite nosso Instagram para mais sugestões e comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!